Oi, tudo bom? Como está? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, estou trazendo uma série de casos concretos para que nós vamos discutir algumas situações específicas do direito previdenciário. E o nosso caso concreto de hoje, ele saiu de uma pensão por morte. Você já imaginou que para o benefício de pensão por morte, muitas vezes pode ser necessária a realização de uma perícia médica? Pô, Alex, mas pensão por morte e perícia médica? Perícia médica não seria específico para os casos de benefícios por incapacidade? Nem sempre. Em algumas situações, a perícia médica ela pode ser solicitada também para os benefícios para as pessoas com deficiência, ou nessa situação, eu solicitei perícia médica para um benefício de pensão por morte. Por quê? Eu tinha aqui no meu escritório o cônjuge supérstite, que é o cônjuge sobrevivente, que solicitou pensão por morte em razão do óbito do seu esposo. O esposo veio a óbito, este era portador de leucemia antes do óbito, ele havia também recebido durante um certo período benefício por incapacidade de auxílio-doença. Entretanto, o benefício de auxílio-doença dele foi cessado com uma média de 2 a 3 anos antes do óbito. Após a cessação dele do auxílio-doença, ele não mais pagou o INSS e ele não mais conseguiu restabelecer aquele benefício dele de incapacidade. Automaticamente passou-se ali o período de graça, sem que ele efetuasse nenhum tipo de recolhimento previdenciário. Dentro desta linha, esta pessoa foi lá, solicitou o requerimento de pensão por morte, o benefício foi negado por ausência da qualidade de segurado. Essa cliente me procurou, o processo é meu, e a única opção que eu encontrei para ela foi, pensão por morte vai precisar de uma pessoa que esteja prevista no rol dos dependentes previdenciários, artigo 16 da Lei 8.213, eu já encontrei, que era a esposa, havia deixado filhos também, mas filhos com idade superior a 21 anos, portanto não eram mais dependentes previdenciários e não era portador de nenhuma deficiência ou incapacidade. Portanto, a única pessoa legitimada a requerer essa pensão por morte foi o cônjuge. Buscando o processo administrativo, buscando o histórico previdenciário da pessoa que veio a óbito, eu localizei ali duas situações muito interessantes. Ela havia, entre a década de 70 e década de 80, mais de 120 contribuições previdenciárias. Automaticamente, eu visualizei a possibilidade de requerer também na via judicial extensão do período de graça em razão de mais de 120 contribuições. Alex, mas década de 70 e 80 encontrou isso. Depois um pouquinho ainda próximo da década de 90. Mas não está escrito na lei que o período das 120 contribuições mensais tem que ser imediatamente posteriores? Não está escrito na lei. Inclusive, tá? Eu vou pegar aqui o acórdão é da turma recursal de São Paulo, que diz o seguinte: o magistrado pega e declara: saliente-se que a extensão do período de graça se incorpora ao patrimônio jurídico do de cujos, de modo que ele pode se valer de tal prerrogativa em situações futuras, mesmo que tenha perdido a qualidade de segurado em algum momento, como ocorreu no caso em questão. Portanto, bastante atenção, hein? Magistrado disse: a extensão do período de graça se incorpora ao patrimônio jurídico do de cujos, de modo que ele pode se valer de tal prerrogativa para situações futuras. Portanto, se no passado ele tinha este recolhimento das 120 contribuições previdenciárias, sem perder a qualidade de segurado, ele pode se utilizar desta extensão mesmo em período posterior, 5, 10, 15 anos depois. Não está escrito na lei que isso tem que ser de forma imediata. Inclusive, a própria turma recursal reconheceu isso recentemente.
Continuando aqui com relação à perícia médica. No processo, nós encontramos o seguinte: não há comprovação de vínculos laborais posteriores, até mesmo porque consta da perícia médica indireta que o falecido foi diagnosticado com leucemia aguda em fevereiro de 2015 e em 26 de 11 de 2015 foi submetida a perícia médica indireta, submetido também a transplante de medula óssea no Hospital Samaritano. Ou seja, eu solicitei perícia médica indireta dentro do processo judicial. Como é que funciona isso, Alex? Eu faço a petição inicial, coloco um tópico específico, olha, excelência, eu preciso de perícia médica indireta. Para quê? Para comprovar que a cessação do benefício do INSS ela foi indevida. Portanto, se o benefício tivesse sido mantido na data da cessação, o de cujos ele manteria a qualidade dele segurado por tempo indeterminado. Como é que funciona a perícia médica indireta, Alex? Eu solicito que a parte autora, no caso a cônjuge, comparecesse no dia da perícia médica com toda a documentação médica para que o perito avaliasse se a cessação do benefício do INSS foi correta ou não. Com base nos documentos, com base no prontuário médico, com base no histórico médico, o perito ele vai definir se aquela cessação do benefício foi devida ou se foi indevida. E ali o perito vai colocar a data do início da incapacidade, inclusive data da cessação da incapacidade. Neste caso do nosso processo, do caso real, o perito declarou, olha, na data da cessação do benefício, ele ainda estava incapacitado. Portanto, o benefício deveria ter sido prorrogado, mantendo-se assim a manutenção da qualidade dessegurada. Portanto, esta minha cliente recebeu o benefício de pensão por morte, hoje ela é pensionista. Com base em 2 argumentos: cessação indevida do benefício na esfera administrativa e ainda, se não fosse esse o argumento, deveria receber o benefício previdenciário com base na extensão da manutenção da qualidade de segurado em razão da prorrogação pelo recolhimento de mais de 120 contribuições mensais. Portanto, aqui no acórdão a gente encontra o seguinte: saliente-se que a extensão do período de graça se incorpora ao patrimônio jurídico do de cujos, podendo este se valer em período futuro. Ressalto que a extensão prevista no artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.213, gera verdadeiro direito adquirido ao segurado, pouco importando se após o cumprimento das 120 contribuições previstas em lei, houve perda da qualidade de segurado ou não. Destaco que esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência. Desta forma, aqui nós encontramos o seguinte, né? Como se sabe, onde a lei não impõe limite, não cabe ao intérprete limitá-la, sob pena de se ferir um direito fundamental social tutelado constitucionalmente, visto que os direitos sociais devem sempre ser interpretados ampliativamente e nunca restritivamente. Deste modo, dou provimento ao recurso da parte autora para o fim de julgar procedente o pedido e condenar o INSS a obrigação de fazer, consistente em conceder pensão por morte em favor da parte autora de forma vitalícia. Lembrando que na primeira decisão o julgamento foi julgado improcedente, mas em grau de recurso eu tive provimento. Portanto, 2 situações aqui para tomar extremo cuidado, tá? Manutenção da qualidade de segurado, incorporação do patrimônio jurídico, perícia médica previdenciária indireta. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço, bons estudos, até mais!